Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita e estamos na sequência de leituras de páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Já lemos um item no capítulo 1, um item no capítulo 2, um item no capítulo 3 e estamos agora no capítulo 4, quando vamos ler o item 25, a necessidade da encarnação. O capítulo 4 fala da necessidade de nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você não assistiu aos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar, certo? E nessa sequência que temos feito, nós temos demonstrado um certo argumento, né, importante que começa ali no capítulo 2, referente à necessidade que nós temos de compreensão maior da vida espiritual e de olhar a realidade que nós estamos durante a nossa encarnação com olhos da vida espiritual. Esse é o ponto central do capítulo 2, e o capítulo 2 do Evangelho termina exatamente com a mensagem da rainha, que mostra que as coisas todas que nós conquistamos na Terra, como riquezas, poder, status e mesmo reconhecimento, elas não têm valor no mundo espiritual, e ela se vê numa posição difícil em que ah, os seus subordinados, os seus súditos, estão numa posição espiritual melhor do que ela. Muito bem, a gente viu então no capítulo 3 a observação do sentido da nossa encarnação na Terra a partir do ponto de vista espiritual, ou seja, qual é o significado dessa encarnação, e observamos também que, num certo sentido, nós estamos em recuperação aqui. A nossa posição de encarnados é uma posição de doentes e criminosos diante da lei de Deus. E por isso a ideia da recuperação, estamos em recuperação, como se num processo escolar a gente tivesse que repetir de ano. E quando nós formos olhar, né, o item 25, que é uma mensagem, uma instrução dos espíritos dada por São Luís, nós vamos ver que, ao mencionar a ideia da necessidade de nascer novamente, São Luís vai nos falar, mais uma vez, desse ponto, dessa questão que estamos analisando. Então, sem mais delongas, vamos aqui analisar a mensagem que São Luís nos dá. A mensagem é relativamente curta, mas há depois um comentário, uma nota de Kardec um pouquinho maior. Nós não teremos condições de comentar tudo que é dito aqui, principalmente na nota de Kardec, que acaba fazendo ilações para outros temas, mas naquilo que é o ponto que nós temos comentado, ou seja, a necessidade de olhar a vida do ponto de vista espiritual e compreender a nossa encarnação desse ponto de vista, nós vamos fazer o comentário aqui nesse dia, certo? Vamos então começar a leitura aqui do item 25, então, necessidade da encarnação. A necessidade da encarnação já coloca para a gente essa perspectiva espiritual. Se está falando da necessidade de nós encarnarmos, pensando que essa necessidade se faz do ponto de vista espiritual, nos olhando a nossa vida como espíritos imortais, e por que então precisamos encarnar. Kardec coloca aqui uma pergunta que é a seguinte: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la?
E a resposta, então, de São Luís? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhe necessária a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam o progresso, podendo, pela obstinação que demonstrarem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Palavras, então, de São Luís para nós. Vamos observar, então, aqui que essa concepção da encarnação como uma punição, ela decorre dessa ideia de que ah, quanto nós sofremos e quantos sofrimentos nós vivenciamos ao longo da encarnação. Não há ninguém que passe por uma encarnação sem um revés, sem uma dificuldade, sem um problema maior que em alguma instância, tire de nós um pouco da nossa tranquilidade, né, da nossa paz de espírito. Alguma hora a gente passa por uma situação que nos deixa relativamente aflito, preocupado, ansioso, ou muitas delas, né? Então, por isso essa ideia, será que Deus nos colocou aqui para nos punir, passando por uma vida difícil, como vimos na leitura anterior, que temos que lutar contra os problemas da natureza e ainda mais contra a perversidade dos homens? Será que isso é uma punição? E a resposta é: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, a passagem pela vida corpórea é uma necessidade dos espíritos. Nós, como espíritos imortais, precisamos encarnar para, através de meios materiais, cumprir desígnios que nos foram confiados por Deus. E a sequência é necessária a bem deles, ou seja, isso é para o nosso bem e não para o nosso mal, não é? Porque a atividade a que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Portanto, nós temos, como espíritos imortais, o princípio da inteligência em nós, mas essa inteligência precisa ser desenvolvida. Ela vai ser desenvolvida exatamente no contato com as dificuldades da encarnação, da vida material, buscando suprir eh, os limites que a vida material nos coloca. Fazemos isso buscando ter mais conforto, melhores condições de vida, desenvolvendo a nossa inteligência, né? Ou seja, se não tivéssemos esse aprendizado, ou a gente poderia dizer melhor, Deus criou assim as condições para o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Ou seja, Deus quis que fosse dessa forma que a gente pudesse construir a nossa inteligência, desenvolver a nossa inteligência, né? Muito bem. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá o mesmo
ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Portanto, todos nós temos o contato com as dificuldades materiais, temos as mesmas liberdades, temos as mesmas obrigações a cumprir, temos os mesmos potenciais, não é? Se encontramos pessoas, espíritos que têm habilidades e o desenvolvimento de uma inteligência muito superior à nossa, é porque isso é um processo já construído e vice-versa, né? Quer dizer, se a gente encontra pessoas que ainda não têm as capacidades que nós já temos, elas um dia terão, e assim como nós teremos capacidades maiores. É bom entender que nem sempre nós conseguimos demonstrar toda a nossa capacidade quando estamos encarnados, porque às vezes o corpo, as condições físicas limitam a nossa capacidade de expressão, a depender do tipo de encarnação que estejamos passando. Muito bem, então não tem privilégio para ninguém. E todos temos que passar pelas encarnações para o desenvolvimento da nossa inteligência e para cumprir os desígnios que Deus para os quais Deus nos confia, né? Muito bem, continuando aqui a leitura. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse ponto que me parece o ponto mais importante dessa mensagem e por isso nós a destacamos para a leitura desse dia. Diz assim: a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência que farão do livre-arbítrio. Vamos ler de novo? A encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência que farão do seu livre-arbítrio. Portanto, ah, vamos prestar atenção nesse ponto, né? Ah, se nós estamos encarnando, é porque nós estamos no início da vida, quando iniciam a vida, né? Nós estamos no início da vida. No início da vida, é preciso que a gente encarne, passe pelas dificuldades, desenvolva a nossa inteligência e, ao mesmo tempo, aprenda a usar a nossa liberdade. Então, se a gente pensar, a nossa encarnação tem dois sentidos principais. O desenvolvimento da inteligência através dos desafios que a matéria nos coloca de um lado, e do outro lado, há um questionamento para nós dizendo assim: o que você vai fazer da sua liberdade? Em quantas e tantas situações nós podemos pensar: eu vou largar isso para trás e recomeçar, ou eu vou me manter nessa atividade? O que que eu faço? Eu continuo, eu permaneço, eu recomeço, né? Eu abro mão, eu não falo, eu faço, eu não faço. Nós temos que dar conta da nossa liberdade. E dar conta da nossa liberdade é buscarmos ser constantes no bem. Então, se a gente viu na leitura passada que estávamos aqui como num hospital ou num presídio, exatamente porque estamos doentes da alma, é porque não conseguimos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio ainda, né? E aí vai continuar. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a sua liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de encarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Então, vamos prestar atenção nisso, né?
O que a gente tem como a moral do Cristo é o consolador para nós, por quê? Porque ele vem tratar do consolo das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, no mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, né. Uma vez vencida essa parte, né, já com a inteligência desenvolvida, já acertando mais do que errando, pronto, né, e nós começaremos uma vida a que não temos referência. O que é a vida depois da necessidade de encarnar, nós não sabemos, né. Nós estamos, num certo sentido, né, quantas vezes nos sentimos meio perdidos, por quê? Quantas e quantas vezes mais teremos que encarnar? A resposta está aqui, né. Tanto mais a tarefa seja desempenhada com zelo, mais rapidamente nós passaremos dessa etapa para outra. Tanto mais obstinação no mal, né, a gente demonstre, né, a gente pode prolongar indefinidamente, então, a necessidade de encarnar. A necessidade de encarnar está ancorada, então, em 2 pontos, como nós vimos: o desenvolvimento da inteligência de um lado e o uso do livre-arbítrio, né. Vamos então ler a nota de Kardec, né. A nota de Kardec diz assim: "Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos degraus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo, e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então veja que Kardec, ele não está dizendo que a gente está repetindo de ano, mas essa sensação de que talvez a encarnação tenha esse sentido de punição, decorre exatamente da necessidade de recomeço. E quantas vezes teremos que recomeçar? E quantas vezes vemos os espíritos falando: não terminou a tarefa? Volta e recomeça, né? Para terminar. Essa sensação de que não saímos dessa etapa de encarnação e que temos que recomeçar e fazer de novo e fazer bem feito agora porque não foi bem feito, vai dando um certo cansaço espiritual e a sensação então de que estamos sendo punidos, né? Mas Kardec vai dizer: não, a gente não está sendo punido. O dever de classe não é uma punição. A obrigação de recomeçar é que dá esse sentido para nós, né? E continua dizendo assim: dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio dele desenvolver a sua inteligência. Já havíamos comentado sobre isso. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, é e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Se a gente está entendendo bem, né, é a continuidade daquilo que ele estava falando do capítulo 3, a encarnação na Terra como um hospital, uma penitenciária, nós já com o senso moral desenvolvido, mas não amadurecido, então a gente tem a inteligência, porque já somos esclarecidos, já sabemos em grande parte a diferença entre o bem e o mal, sentimos isso através da dor, não é? Mas não conseguimos nos firmar no livre-arbítrio, na liberdade de escolha para o bem.
continuamos teimando, ou como ele diz aqui, né, obstinados, né, no mal, prolongando indefinidamente a nossa necessidade de encarnar, e por isso fomos colocados num lugar, né? Não sei se é nesse capítulo ou no capítulo 3 que fala que nós somos rebeldes à lei de Deus, e por isso nós fomos colocados no mundo como a terra, exatamente para ver se nós conseguimos é, melhorar, né, a nossa condição moral. Então, principalmente para aqueles espíritos esclarecidos, né, já com senso moral desenvolvido, embora não amadurecido, né, essa sensação de recomeço, vou começar de novo, vou fazer de novo, dá essa sensação de castigo e para nós, né? Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, não pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, como também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, o que está faltando para nós? Trabalhar ativamente pelo nosso progresso moral. Aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral pode abreviar sua encarnação material, né? Ou seja, você, sei lá, tinha que passar 70 anos aqui, morre aos 50, morre aos 40. Desculpem. Por quê? Porque acelerou o processo. Então, acelerar o processo não é ganhar moratória, acelerar o processo é ter a encarnação encurtada, porque a encarnação aqui na Terra é a encarnação naquele lugar meio difícil, não é? Aquele lugar no jardim que as coisas não estão muito certas, não estão muito arrumadas, e não nos lugares melhores. Então, quem quer permanecer num mundo é, como esse, né? Nós precisamos ainda, porque ainda não estamos trabalhando ativamente pelo nosso progresso moral, ou assim deveríamos fazer, ou se você já faz assim, ótimo, não é? Continue, né? A fazer assim. Esse trabalho ativo no progresso moral não apenas pode abreviar a duração da nossa encarnação, como também fazer com que a gente transponha os degraus intermediários que nos separam dos mundos superiores. E veja, isso não tem nada a ver, né, com a nossa família. Porque muitas pessoas podem dizer, mas eu não quero isso porque, afinal de contas, e a minha família? Não, os nossos amores do coração, eles sempre estarão junto conosco, mesmo que a gente esteja distante deles fisicamente. Para o espírito, então, o espírito superior, a distância não é problema, né? A ligação é toda mental, espiritual, afetiva. Não existe essa ideia de uma separação material. Muito bem, vamos continuar aqui. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em eternidade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela encarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem a oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre base espiritual,
apoiando numa lei da natureza os princípios de solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Pois bem, nós não poderíamos comentar aqui mais demoradamente sobre os laços de família, mas já comentamos aqui que os laços de família eles se alimentam pelo coração e não pela proximidade material, não é? Mas o que é importante aqui é mostrar a necessidade da reencarnação no mesmo globo, né? No mesmo mundo, porque Kardec se faz essa pergunta e ele mesmo responde, né? Será que a gente não poderia encarnar uma única vez e depois cumprir as diferentes existências em esferas diferentes? Ele diz não, né? E, nesse caso, especificamente aqui é que nós estamos tratando, em mundos difíceis como a Terra, nós que ainda erramos tanto, precisamos da reencarnação como uma forma de reparação dos nossos erros recíprocos. Então, na medida em que nós não acertamos, né, a nossa, as nossas ações a partir do exercício da nossa liberdade, né, nós vamos errando, nós vamos acabamos afetando os outros, em alguma medida, né, a volta para esse mundo é uma necessidade também para que a gente refaça e repare, né, os erros do passado, encontrando as mesmas pessoas, em alguns casos, em outros casos, o importante é refazer no coração a nossa atividade, é fazer a reparação, é sempre a ideia de fazer o bem onde você fez o mal, é consolidar a ideia da necessidade de mudar a sua perspectiva, né? De forma e isso tudo é o trabalho ativo no nosso progresso moral. É importante a gente pensar que o trabalho ativo no progresso moral não se faz por ações exteriores, é principalmente aquilo que passa no nosso coração, que é a mensagem da pureza do coração. Não se entra no reino de Deus sem pureza no coração. Então, se a gente está usando mal o nosso livre-arbítrio, é porque a gente se deixa levar ainda pela maldade, pela ambição, pela malícia, né? Por tudo isso. E são exatamente esses elementos, o apego às coisas materiais, é tudo isso que nós precisamos limpar do nosso coração para que a gente faça ativamente o nosso progresso moral. Então, vimos aqui a necessidade da encarnação do ponto de vista espiritual para nós também, mostrando a necessidade da gente de entender que sem o uso correto do livre-arbítrio, sem um trabalho ativo para que a gente possa melhorar moralmente, nós vamos ficar repetindo, nós vamos tornar a necessidade da encarnação e da reencarnação de forma indefinida. E a gente vai sofrer esse efeito, né, de sentir, poxa, ai, e mais uma vez, mais uma vida, mais uma encarnação, mais um testemunho que teremos que dar. Podemos superar tudo isso? Podemos. E quando superarmos, nós estaremos apenas saindo das etapas iniciais da vida. A moral do Cristo é para que a gente consiga superar as etapas iniciais da vida. O que será que tem de vida além de tudo isso que nós conhecemos da vida que nos preocupa tanto, né? Da nossa encarnação e da nossa vida espiritual como um todo, né? Vamos pensar sobre isso. No próximo estudo, um item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e até.